Fala, jovem advogado. Você que pegou sua primeira carteirinha, vou te dar 3 dicas. Uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade, que é sobre empreendedorismo, que eu apliquei quando eu comecei a ser advogado, que hoje me dá muito controle no meu escritório e eu consigo organizar muito bem os processos e lidar muito bem com os meus clientes. A primeira dica que é fazer marketing. E o primeiro marketing que você precisa fazer é o marketing pessoal, pessoalmente. Você precisa dizer para as pessoas que você é advogado. Não necessariamente você precisa ser um cara chato dizendo para todo mundo que você é advogado. Mas às vezes, numa conversa entre amigos ou conhecidos e até mesmo no Uber, você pode contar uma história ou até mesmo um caso. Isso você vai mostrar para as pessoas que você está à disposição para resolver alguns problemas. Então, o primeiro marketing que a gente precisa fazer é o marketing pessoal. E a dica que eu dou nesse marketing pessoal é: você precisa achar qual que é o seu nicho, a sua área de especialização e saber onde estão os seus clientes. No meu caso, que é direito empresarial, por exemplo, eu preciso ir em evento. Eu moro em São Paulo, então, por exemplo, eu vou no Expo Center Norte. Então, lá tem feira de associação dos supermercados. Então, vai ter vários clientes, empresários, donos de supermercados, em que você pode ir lá. E, mais uma vez, não é fazer uma venda, ser um cara chato, ser um advogado chato, mas você vai fazer novas amizades, entregar um cartão, dizer que é advogado e provavelmente alguém vai ter algum problema ali que possivelmente você pode achar um cliente, prospectar um cliente. O segundo é o marketing digital. Você precisa estar na internet. Então você precisa criar um site, você precisa fazer um Instagram, fazer um Facebook e publicar sobre o seu conteúdo e sobre o que você faz. Você vai conseguir muitos clientes também trabalhando na internet. Então você precisa ter esses dois lados do marketing, tanto o pessoal quanto o marketing na internet. A segunda dica que eu posso te dar é aprender sobre vendas. Então não adianta você também ir até seu cliente, não adianta você também fazer um marketing na internet, fazer com que as pessoas e que os clientes chegam até você e você não conseguir fechar o seu cliente. Então você precisa aprender sobre as técnicas de vendas. Então um pouco de storytelling, rapport. Basicamente você tem que mostrar uma certa autoridade ali, apesar de você ser jovem advogado, apesar de você estar começando, você já tem que se comportar como uma autoridade ali naquele assunto que você está tratando. Por mais simples que seja, às vezes é um acidente de trânsito, mas você precisa se mostrar como uma autoridade, por mais que o caso não seja complexo. Ainda que você não tenha pegado nenhum processo, você estudou sobre o assunto e você pode ter estudado jurisprudência, você pode ter estudado casos e assim você vai mostrar para aquele cliente que você sabe da matéria, você sabe do que está falando, você sabe do assunto. Então você vai mostrar autoridade. Outra coisa é a certa da urgência. Você tem que mostrar que aquele caso do seu cliente também é urgente. Ele não pode deixar para muito depois, senão ele pode perder algum direito. Você tem que tentar mostrar uma certa urgência para tentar fechar esse negócio. Então, uma das dicas das vendas é você mostrar a autoridade, você mostrar um pouco da urgência. E o terceiro é fazer o cliente falar bastante, para ele também não querer contar essas mesmas histórias para outro advogado. Então, se você deixar ele falar bastante, você vai ter a sua parte de falar, mas quanto mais você fizer o cliente falar, ele também vai ficar cansado de até procurar outro advogado para contar a mesma história, tá? E aí o principal, e isso eu cometi no começo, quando eu estava nos meus primeiros atendimentos, é fechar o contrato só quando recebe muita documentação. Então, às vezes, só com a história que o cliente te contou e alguns documentos essenciais que você vai pedir para o seu cliente, você já fecha o contrato. Se não der para iniciar um processo, depois não dá para fazer, você pode colocar isso numa cláusula no contrato e fazer o distrato. Mas é importante que, para finalizar a venda, ela é um pouco mais emocional do que tanto técnica. Então, você vai pedir documentos essenciais, RG, comprovante de endereço, e esses documentos mais essenciais e sobre a matéria ali do acidente, né? Por exemplo, no acidente de trânsito, você pedir um boletim de ocorrência, se ele tiver, talvez. Mas é documentos essenciais para você já pegar, fazer o contrato e mandar para ele assinar. Então você precisa, assim, no mesmo atendimento que você está fazendo, que atendimento é diferente de consulta, e isso eu vou fazer outro vídeo, mas você está fazendo um atendimento ali, você já precisa fechar aquele contrato naquele atendimento. Porque na maioria das vezes, você coletando ali as informações principais, essenciais, você já fecha essa venda e garante esse cliente. O arrependimento depois, a taxa de desistência depois é muito pouca.
E o terceiro, depois que você conseguiu ali seus primeiros clientes, é se comportar como um escritório. Ainda que você esteja atuando como advogado autônomo, você não pode usar as suas próprias contas e fazer o financeiro e agir tudo no seu CPF. Isso a gente não aprende na faculdade porque a gente acaba se tornando mesmo um advogado, né? Então age no CPF. Mas tenta pensar como um escritório mesmo. Ainda que você trabalhe sozinho, ainda que você seja autônomo, pense como um escritório. Então procure sua OAB, a sua subseção mais perto, e faça seu CNPJ. Com seu CNPJ você consegue abrir uma conta bancária e separar o que é honorários, que vem do dinheiro, separar o do que é do escritório do que as suas contas pessoais. E lá você consegue fazer uma reserva para fazer um marketing, um tráfego pago na internet, fazer sua papelaria. Qualquer gasto que você tiver, você vai ter aquela conta no CNPJ e você vai conseguir fazer um controle financeiro muito melhor. Nessa sua carreira do empreendedorismo, que a gente acaba não aprendendo, faça um marketing, tanto pessoal como online, estude sobre vendas e tenha um controle como empresa. Trate o seu escritório como empresa, crie um CNPJ que você vai ter muito controle. Então essas são as dicas que eu tenho de empreendedorismo e até a próxima. Tchau!